Compass, vamos falar de Compass nesse conteúdo, a companhia que entrou recentemente na Bolsa de Valores. A gente vai falar do desempenho do primeiro TRI, entender principalmente alguns aspectos importantes aí de desempenho financeiro, alavancagem, falar também da estrutura financeira da empresa, se é uma oportunidade, se é uma cilada, se é uma máquina, né? Ou pode ser uma máquina de dividendos, ou pode ser uma grande cilada. É isso que nós vamos entender de Compass e muito mais. Antes disso, já deixa nos comentários: Thiago, comprei a Compass aí no IPO, não comprei, vou aguardar. Qual que é o seu preço aí? Quero saber qual que é o seu preço para você fazer parte aqui da Compass. R$10, R$15, R$20. A gente vai falar a nossa visão ali, quanto nós podemos pagar, ou a expectativa nossa, né, do valor justo da companhia. Seja bem-vindo no nosso canal, compartilhe também o vídeo, tá? Deixa o like, que é muito importante. A gente vai falar agora, começando aqui do primeiro TRI, né? A companhia deixou aqui o desempenho financeiro. A gente vai analisar alguns pontos importantes, tá? Principalmente da questão da lucratividade, né? Endividamento, e também falar um pouco da estrutura financeira da empresa. A gente começa entendendo aqui alguns destaques importantes, né? Ela diz aqui a parte de clientes, né? 3,1 milhões de clientes conectados, o volume distribuído também, né? Importante aqui, a companhia focada na distribuição de gás, né? Tem aqui a parte de serviços, marketing também. A empresa, o foco dela principal, de onde ela ganha dinheiro, é ali na distribuição de gás. O que chama a atenção no primeiro TRI agora 26, o EBITDA chegou a 1,1 bilhão, lucro líquido está aqui, ó, 382 milhões, e a alavancagem, que é a dívida líquida versus o EBITDA, está 2,2. Olhando assim de forma bem objetiva, parece uma baixa alavancagem, mas a gente vai ver que o patrimônio líquido, né, é importante quando você compara com a dívida que ela tem e o patrimônio. Afinal de contas, se eu tenho mais dívida do que dinheiro em caixa, tem um problema sério aí e pode se arrastar não só no curto prazo, mas também com a visão de longo prazo. Então, olhando aqui de forma bem objetiva, se fala a alavancagem é baixa, mas quando você compara com alguns aspectos importantes, principalmente com patrimônio líquido e a estrutura financeira, você vai ver que a alavancagem pode crescer muito nos próximos anos se a companhia não tiver uma ajuda, né, principalmente da Selic. Então, importante entender que Compass, apesar de pode ser ou deve ser uma grande distribuidora de dividendos, ela tem uma lição de casa, que é a sua dívida, que pode crescer também nos próximos anos. Seguindo aqui, a gente fala agora da parte do desempenho financeiro consolidado, né? Aqui é importante a gente ter também atenção, né? O EBITDA aqui chegou a 1,3 bi, que a gente viu ali, teve um leve crescimento, 2%, quando a gente compara lá com o primeiro TRI do ano passado, 2025. O lucro líquido, por sua vez, caiu 9%, foi 420 milhões o ano passado, 2025, e agora, primeiro TRI 26, 382 milhões. E está aqui os investimentos, a companhia não faz grandes investimentos, mas são relevantes, tá? Lembrando que aqui é por trimestre, então estamos falando aqui de 400 milhões de investimento no primeiro TRI, né? Se pegar os 4 trimestres no ano aí, estamos falando de quase 1 bilhão e 600, quase 1 bilhão e 700. Então, considerando aqui o lucro que ela tem versus o investimento, praticamente, né, vai todo o lucro, né? Então, lucrou 382 milhões e investiu 400 milhões. Então, é importante analisar, apesar que não é um grande capex, né? Mas assim, é bem relevante perto do desempenho que ela tem do lucro líquido, tá? Quando você compara os investimentos. Agora, olhando um pouquinho da parte da receita dela, então aqui ela é 100% Brasil, ó, quase 4 bilhões, aqui 3,8 que é a receita trimestral que ela gera, né? Então, receita 100% do Brasil. Vale destacar que o Brasil melhorou muito a questão da regulação do gás, né? Então, distribuição. Então, muito provável que você já tenha gás encanado na sua residência. Então, a empresa ela ganha com isso, né? Com gás ali, que é uma das suas subsidiárias, ela tem uma boa participação, principalmente dentro do estado de São Paulo. Olhando para a parte dos negócios, então, distribuição de gás, ó, 83% da receita dela vem da distribuição de gás, que é uma receita perene, tá? Que nem uma conta de água, luz ali. Todo mês você vai pagar para Compass aqui, ou para Comgás, no caso, você vai pagar ali uma conta de gás, ou seja, é um setor perene, tá? Então, assim como água, energia elétrica, todo mês tem que pagar o boleto. E aqui é a mesma coisa, você tem a comodidade, né, do gás encanado, mas você paga ali um valor para a companhia. E depois tem marketing e serviços aqui
com uma receita de 17%. Então, falar hoje de Compass, você fala de distribuição de gás, setor perene no Brasil. Seguindo aqui, a gente fala agora um pouquinho do endividamento, que a gente comentou ali no início. Você viu que cresceu aqui, 2,1 lá no quarto tri do ano passado para 2,2. Parece um leve crescimento, mas você tem que olhar principalmente o caixa, né, da companhia, cerca de 5 bilhões de caixa. Você tem aqui a dívida bruta 17 bilhões, saiu de 15,300 para 17 bi, então cresceu, né, a dívida bruta da companhia. E o que mais chama a atenção, principalmente para nós que avaliamos muito essas empresas de endividamento, está aqui, 100% é do CDI, que é o custo médio da dívida. Ou seja, se a taxa de juros, que é a taxa básica Selic, permanecer por tempos mais longos ou por períodos maiores em níveis elevados, o que vai acontecer? O CDI, que é a curva de juros, permanece elevado, ou seja, a empresa vai aumentar isso aqui. Então, um 2,2 pode chegar a um 3, 4 aí ao longo do tempo, caso não tenha a redução das taxas de juros, ou ela teria que aumentar muito a receita e o lucro dela para compensar essa questão das taxas de juros por um período maior. Então, eu, Thiago, olhando hoje, não vejo como uma boa oportunidade de se comprar a Compass, né, nesse preço aí, mas deixa nos comentários se você comprou aí na região dos 27, 25, 26, ou vai esperar. Eu vejo ela muito cara ainda, né? Tá cara pelo cenário que ela tem, apesar de ser um setor perene, um setor que tem a entregar receitas previsíveis, mas olhando para isso aqui, o cenário do endividamento, realmente ela tá bem cara neste momento. Seguindo aqui, a gente fala agora do valor de mercado dela, 18 bi, a firma 31 bilhões. Aqui que está também outro ponto importante, o patrimônio líquido hoje da companhia, 5,7 bi, contra uma dívida líquida de 13 bilhões. Então, se eu tenho um patrimônio líquido de 5, uma dívida líquida de 13, não é saudável, né? Você pode falar, Thiago, ela vai crescer, vai entregar aí nos próximos 10, 15 anos e vai aumentar aqui o seu patrimônio líquido. Mas assim, é algo que a gente tem que analisar. Apesar dela ter uma boa participação desse mercado de gás, é um mercado que ainda está em desenvolvimento. Ou seja, pode aumentar a sua dívida líquida aí ao longo do tempo. Então, patrimônio líquido menor do que a dívida e a disponibilidade também que a gente viu ali, né? O caixa aqui, 5 bi, quase 6, para uma dívida líquida de 13. Então, tem menos dinheiro do que dívida, né? É a mesma coisa de eu ter um orçamento, ganhar ali 5 mil por mês e ter uma dívida mensal de 13 mil. Então, não vai bater a conta, vou precisar pegar empréstimo, enfim. Então, vou recorrer a novos recursos. Então, você viu que a empresa aqui pode ser uma oportunidade no longo prazo, mas no cenário atual e no curto prazo não é uma pechincha, né? Tá cara aí pelo cenário que ela está atualmente. Seguindo aqui, a gente fala um pouquinho agora de outros indicadores que comprovam o quanto a companhia ainda está bem cara no momento, né? Tá aqui, o PL da empresa 14, né? Bem elevado, a média do setor está 9, então ela está bem cara, está bem acima da média do setor, que é 9, né? Compass com 15, aí então você vê que apesar de parecer atrativa, está bem cara, né? Pelo PL aqui, que é o preço-lucro. Outro ponto também que é o PVP, que é o preço, né, sobre o valor patrimonial ao mercado, que é a média do setor, né, 1,4, e ela está com 3, ela está praticamente aí o dobro, né, do que as empresas, ou a média do setor dela vale. Então tá cara, né? PVP de 3 aqui é muito elevado. A gente lembra da Raízen, né, quando entrou na bolsa, não é o mesmo case, né, são cases diferentes, mas você vê que PL alto, PVP alto, não vale a pena comprar, senão, só se você quiser entrar nesse valor aí com um aporte menor. Agora, investir muita grana nesse cenário aqui com PVP, PL elevado não é muito interessante neste momento. Seguindo aqui, a gente fala também dividend yield, né, 2%. Pode aumentar, né, mas a gente vai ver que ela diminuiu os dividendos quando você compara 2024 com 2025. Ainda tem 2026, né, pode ser que volte a patamares melhores, mas no momento o dividend yield não é atrativo. A margem líquida também está em 7, né, praticamente, desde 2025 está na casa de 7, 8 aqui, abaixo inclusive de 8,8, que é a média. A melhor margem líquida dela foi em 2024, com 10%. E assim, quando uma empresa não consegue entregar margem líquida, a rentabilidade dela vai ser afetada ao longo do tempo, né? É importante você ter rentabilidade, e um dos indicadores é essa daqui, que é a margem líquida. Apesar que o setor
não tem aí grandes margens, mas também ela está bem abaixo da média do setor. O setor está com 11 aqui, ó, e ela está com 7. Então, margem líquida também menor quando você compara aí as empresas do setor que ela atua. E está aqui o VPA, né, que é o valor patrimonial por ação, valor justo hoje da Compass, pelo patrimônio que a gente viu ali de 5 bilhões que ela tem, pelo patrimônio que ela tem, o valor justo da ação é R$ 8,00, ó, R$ 8,02. Então, aquilo, né? Vale a pena pagar 25, 26 numa empresa que tem um valor patrimonial de 8? Pode ser que entregue, né? Cresça aí nos próximos anos, mas no cenário atual, olhando aí para o próximo ano, esse ano tem eleições, 2027 geralmente é aquele ajuste, né, no novo governo ou no governo atual que permanecer. Então você tem um alongamento, né, da imprevisibilidade, ou seja, a inflação pode subir, juros mais altos por mais tempo. E aqui você tem uma empresa valendo aí R$ 25,00, R$ 24,00, R$ 26,00. E aí você fala, vale a pena pagar esse valor ou esperar abaixo de 20, 15, né? Deixa nos comentários quanto você pagaria, né, ou compraria aqui as ações da Compass. Deixa aí R$10, 15, 20. Nós aqui pagaríamos aí os R$8,00, né? Olhando hoje para o cenário, R$8,00 seria aí um preço bom no cenário atual pelo patrimônio que ela tem também e pela questão daquilo, né? Que a gente viu a dívida ali tá 2,2, mas pode virar 3, 4 aí nos próximos anos caso os juros permaneçam elevado. E para finalizar, falar aqui dos dividendos, né? Vamos falar um pouquinho aqui dos dividendos, vamos ver se vale a pena ou não, né, os dividendos. Aqui está um histórico, uma planilha, né, que nós conseguimos ali através do site do RI, mas ainda vamos trazer depois, assim que tiver mais normalizado, né, ela começar a anunciar os dividendos, a gente vai trazendo com detalhe. Mas olhando aqui, ó, temos aqui 2023, 2024 e o ano passado, né, 2025, que a companhia anunciou aqui, são os fechamentos de anos fiscais. Ó, em 2023, ela pagou aqui pagou R$1,46. Então, pagou R$1,46, né, de dividendo aqui, ó, 2023. Teve JCP e dividendos, né, pagou aqui. E aqui você tem também, ó, 2024, pagou R$3,50. Foi melhor, né? 2024 foi melhor. R$3,50 na forma de dividendos. E o ano passado caiu um pouquinho, ó. Apesar de estar R$2,80 aqui os dividendos, teve aqui uma redução de capital, ó, de R$2,10. Lembrando que quando é a redução de capital, não é dividendo, tá? É uma redução que a companhia faz ali a devolução de um valor ao acionista. Então isso aqui não é proventos, não é proveniente de lucro, dividendo. Isso aqui é uma redução do capital que ela tinha, ela reduziu o valor, aí ela vai devolver para o acionista. E se falar de dividendos mesmo, ó, teve 37 centavos no ano passado, ó, em abril, e no final do ano, dezembro, ela pagou 33 centavos. Então você vê que caiu bastante, né? Se pegar só 2024 para 2025, reduziu bem os dividendos. Então, falar que a companhia é uma máquina de dividendos, ou pode ser, é meio complicado, né? Eu não faria, né, essa avaliação neste momento. Então, avaliar ela, dizer que é uma máquina de dividendos é meio complicado olhando para o cenário atual aqui da companhia pelo histórico que ela tem, principalmente do ano passado. 2026 pode ser diferente, né? Mas é aquilo, né? A gente tem que avaliar ainda mais. Agora, pagar os R$25, R$26, pouco provável que algum acionista vai investir grande aporte, principalmente acionista, né, pessoa física. Pode ser que algum institucional faça, mas olhando para o cenário atual, a empresa ainda bem cara pelo que ela entregou, principalmente no ano passado, né, de dividendos. Mas surgindo novidades dela, nós vamos trazer aí mais conteúdos para você que acompanha o nosso canal. Então falamos nesse conteúdo de Compass, né? Você viu ali desempenho financeiro, né? Importante, companhia é lucrativa, né? Teve bom lucro, mas o investimento também, o capex dela, apesar de ser baixo, é um capex que pelo cenário da companhia é um capex elevado, né? Olhando principalmente a lucratividade. Falando de dívida, né? 2,2 é razoável, não é bom nem ruim, mas 100% o custo da dívida ali é atrelado ao CDI, que é a curva de juros, ou seja, quanto mais tempo os juros fica alto, mais ela vai pagar juros, né? E a tendência é aumentar a dívida líquida versus EBITDA, caso ela não consiga melhorar a receita, né? Se ela não conseguir ampliar, crescer ali trimestre a trimestre de forma consistente a sua receita, o seu EBITDA, com certeza o lucro, né, a dívida líquida vai sendo ali aumentado. Então é importante pensar nisso e o valor, né? R$25, aí 26,
A gente não falou aqui da cotação, a gente não deu uma olhada no gráfico, mas está nessa faixa aí, 25, 26, a depender de quando ela foi lançada, né? Então, assim, não vale a pena. Eu, Thiago, não compraria neste momento Compass, né? Esperaria ali na região dos R$ 8 ali para a gente fazer aportes, mas deixa nos comentários, você compraria nessa faixa? Comprou, vendeu ou vai esperar mais? Deixa nos comentários também. Compartilhe o vídeo, deixa o like. Nos encontramos nos próximos conteúdos. Forte abraço!